Olá, boa tarde. Hoje é dia 1º de junho de 2018 e lá se foi metade do ano, hein? Dia de programa Fundos Imobiliários no meio do feriado. Hoje, ao invés de trazer um convidado, eu resolvi eu mesmo bater um papo com você. Quero analisar essas recentes quedas do mercado de fundos imobiliários. Para quem é mais novo, assusta pra caramba. Para quem já tem mais experiência, assusta, não vou dizer que assusta, mas feliz ninguém fica quando o mercado cai, né? Então vou fazer uma análise, vou colocar alguns dados, vou trazer um pouco da minha opinião também, mas o principal é para quem está passando por isso pela primeira vez, eu acho que muita gente nunca sequer tinha investido em nenhum tipo de ativo negociado em bolsa, é passar uma mensagem de, olha, calma, entenda os fundamentos, entenda por que isso aconteça e olhe para frente. Então já, eu vou me fazer de entrevistado hoje e na sequência normal. Primeiro eu vou falar dos fatos relevantes da semana e aí os meus destaques serão essas análises do que vem acontecendo com o mercado de fundos imobiliários. Fatos relevantes. No dia 25 de maio, o VBI-FL 4440, o FVBI11, que é administrado pelo BTG, anunciou que o China Construction Bank pagou uma multa rescisória no valor de R$708 mil. A saída já tinha sido anunciada há um bom tempo, agora de fato aconteceu, eles pagaram a multa. Isso faz com que a receita do mês de maio seja 73% maior do que a do mês passado e a distribuição de rendimentos 83%, quase 84% maior. Claro que isso não é frequente, né? Isso não é receita operacional. Aconteceu uma vez só e não vai acontecer de novo. E agora o imóvel está vago e vai ser comercializado. Precisa chegar um novo inquilino o quanto antes. Dia 28/5, Mérito MFI11, administrado pela Planner, anunciou a aquisição de uma área na cidade de São Paulo pelo valor de R$2.200.000. Vai desenvolver lá um empreendimento residencial. Não são esperados impactos relevantes na distribuição de rendimentos, já estava tudo explicado lá no prospecto inicial e, claro, até isso gerar rendimento precisa estar construído, pronto e vendido, né? Também no dia 28, a CSHG, o Credit Suisse Hedging Grifo, anunciou 3 fatos relevantes de fundos diferentes, mas com o mesmo teor, né? A Credit está renunciando à administração e convocando uma Assembleia Geral Extraordinária para que os cotistas então determinem um outro administrador ou a liquidação do fundo, caso eles não apontem um outro administrador. Estamos falando do do Átrio Shopping Santo André, o ATSA11B de bola, ou de balcão, do Top FOF FI, que é o TFOF11, e do Top FOF 2, que é o FOFT11. O que acontece aí? Pode trazer um pouco para mim aqui, Gabriel. Não se assuste aí, você cotista, o administrador, tem 3 formas de um administrador deixar um fundo imobiliário. A primeira é essa que a gente está vendo, que é por renúncia. A segunda, pela sua vontade, caso em assembleia aí a maioria qualificada dos cotistas resolvam dissolver um administrador. E a terceira, como o administrador é sempre uma instituição financeira, caso haja uma liquidação extrajudicial. Se o Banco Central chegar lá e falar, olha, liquidei este administrador, aí, claro, vai precisar de um novo, tá? Então aqui está acontecendo a primeira hipótese. O administrador não tem mais interesses em administrar esses 3 fundos imobiliários e ele está renunciando. Então cabe a você que é cotista participar dessa assembleia ou se você não está em São Paulo, você não pode participar, mande seu voto por procuração para eleger um novo administrador. Nesse período de 30 dias, alguns devem aparecer interessados e você vai votar e eleger naquele que mais te interessa para que seja o novo administrador dos fundos imobiliários. Pode ser que seja um diferente para cada um dos 3, pode ser que seja o mesmo para os 3. Normal, coisa normal de mercado. Dia 30 de maio, Vila Olímpia Corporate, o VELOL 11, que é administrado pela Olivera Trust, anunciou que o inquilino do primeiro andar não pagou o aluguel de abril. Esse aí já não tinha pago o aluguel de algum mês atrás, né? Rendimento vai ser 4 centavos menor e esse contrato de locação representa 9,36% da receita imobiliária do fundo. Então, vamos aguardar que o inquilino possa aí, pagar, né, esse em atraso e regularizar a situação. Ok, então vamos falar do curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários, curso online que eu gravei aqui em parceria com o Infomoney Educação. São quase 9 horas de conteúdo.
para você que comprou fundo imobiliário há pouco tempo e está assustado com essa queda, nada melhor do que se instruir. Não tem investimento melhor do que a educação, do que entender o que você está fazendo. Então, com o curso online, você acessa lá por 12 meses. O curso tem 9 horas de duração, quase 9 horas de duração, e você tem 12 meses para assistir todas as aulas. Pode assistir e voltar a assistir quantas vezes você bem quiser. Você assiste no seu celular, via internet, no seu celular, na TV, no computador, como quiser. São 4 módulos em que você vai entender desde a parte jurídica, toda a estrutura do fundo imobiliário, até onde eles investem, a diferença entre os mercados que eles investem e, claro, como montar e gerir a sua carteira e, por fim, a parte da tributação. Como apurar o seu imposto de renda, como fazer o pagamento e depois até como fazer a declaração. Está começando agora? Ou conhece alguém que está começando agora, está interessado em fundo imobiliário? Guia book que eu escrevi aqui em parceria com a Infomoney. Ele é gratuito, basta baixar aqui nesse site que está na sua tela, do Cursos Infomoney, ou também você encontra lá na minha página do Facebook, facebook.com/Arthur V. Moraes, vai encontrar a página do professor aqui. Vá lá na página, pegue o e-book, me mande um recado, eu quero conversar especialmente sobre esse programa de hoje. E, aliás, ele não é por acaso, viu? Pode vir para cá, Gabriel. Claro, também não estava eu procurando um entrevistado para vir no meio do feriado, porque não é legal com o entrevistado. Mas como aconteceu esse evento das quedas e já começaram a aparecer perguntas para mim, as pessoas que me encontram pela página do Facebook, às vezes pelo WhatsApp, professor, o que está acontecendo? Eu fiquei assustado, é muita queda e tal. Então, oportunidade melhor não haveria para a gente falar sobre o que aconteceu, o que está acontecendo, né? E aí você vê que não é só no mercado de fundos imobiliários, a gente está tendo uma turbulência muito grande no mercado de ações e eu vou te mostrar no mercado de renda fixa também. Eu vou mostrar o comportamento das NTNBs que ajuda a explicar o porquê da queda dos fundos imobiliários. Então, o que acontece é o seguinte, ó, nos últimos 30 dias, peguei isso lá no Clube FI ontem. Por que eu peguei esses fundos imobiliários que você está vendo na tela? Porque são, de acordo com o relatório, o boletim do mercado imobiliário da B3, os 10 mais negociados do mês passado. Então, nos últimos 30 dias, todos eles em queda. Alguns 2% de queda, Bcfund 12%, 9% de queda. E, no geral, isso aqui foi o que aconteceu com o IFIX no mês passado. Assusta? Dá um friozinho na barriga? Assusta, lógico que assusta. Mesmo quem está acostumado não gosta de ver uma queda generalizada dessas. Tá preocupado? Tá pensando em vender tudo? Tá falando, nossa, esse negócio de fundo imobiliário não é o que eu pensei? Calma, deixa eu te ajudar aqui com um pouco de leitura de mercado, um pouco da minha opinião e tome suas decisões aí com parcimônia. Eu já espero que você tenha tido essa parcimônia e esse cuidado antes de investir. Se o fez, não deveria ficar preocupado agora. Quer ver? IFIX nominal, desde o seu começo. Olha o tamanho da alta dos últimos anos. 78,7% desde janeiro de 2016. Se você entrou simplesmente por esse motivo, se é porque subiu muito que você resolveu comprar achando que ia subir para sempre, então aí eu devo dizer que você deveria se preocupar sim, porque falta fundamento para suas decisões de investimento, falta estratégia. Se foi só por isso que você investiu, ora, devia saber, ou saiba agora, que nada sobe para sempre e que não é normal uma classe de ativos, seja lá qual for, se valorizar tanto assim perenemente. Acontece em 1, 2 anos seguidos? Acontece. Sempre, consistentemente? Claro que não, senão esse mundo estava cheio de bilionários. Esse é o IFIX nominal, você sabe, eu gosto de ver em termos reais, ou seja, já descontado a inflação. Assim, desde o dia 6 de abril, vem uma queda aqui ó, de 6%. Não é porque subiu quase 80 que cair 6 é pouco, não é isso que eu quero dizer, não. Só estou mostrando que vem um período de alta, que teve quedas no meio do caminho, e que agora vem uma queda mais acentuada. Essa aí chamou a atenção, assustou muita gente, né? Termos reais, olha lá. O mesmo movimento representa uma alta de 64,2%, já considerado o efeito da inflação, ou seja, acima da inflação, e a queda fica mais acentuada, né? A queda é de 6,5%, já considerando a inflação, então, ou seja,
aquilo que desvalorizou as suas cotas mais o que você perdeu de poder de compra em virtude da inflação. Então dá 6,5% de queda desde o dia 6 de abril desse ano. Então, se você tem fundamentos, não se preocupe. Vamos começar a fazer uma análise aqui, ó. Olha que interessante. Opa, tô eu na tela junto com vocês vendo o gráfico. Bem legal, hein, Gabriel? Olha aqui, ó. O que eu tenho na tela agora? Esse gráfico verde aqui é o IFIX, já em termos reais. E esse outro gráfico aqui, ó, é o do yield da NTN-B. O que é esse tal de yield da NTN-B? Bom, a NTN-B é o Tesouro IPCA, aquele que você encontra lá no site do Tesouro Direto. Eu peguei o de 2050, o Tesouro IPCA 2050. O que ele remunera? O IPCA mais X% ao ano. Então esse X% ao ano é o yield, ok? É isso que eu estou comparando aqui. Você percebe que quando o yield da NTN-B cai, os fundos imobiliários valorizam, ó, o IFIX valoriza e vice-versa, tem uma correlação negativa. Olha aqui, ó, vem caindo, 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 olha o que acontece com o IFIX. Correlação negativa, ele vem subindo. E chega aqui, ó, no mesmo momento em que a gente vê aquela queda de 6,5% em termos reais, olha a valorização do yield da NTN-B. Quer ver melhor? Ó? Vou fazer um recorte aqui, só desse período, ó. No dia 6 de abril, quem comprasse esse Tesouro IPCA ou NTN-B, a mesma coisa, comprava para ganhar IPCA mais 5,23% ao ano. E agora, no dia 30 de maio, comprava para ganhar IPCA mais 5,7% ao ano. Parece que não, mas é uma diferença muito grande. E a gente está falando de um título público, cujo risco de crédito é muito baixo e principalmente um título de renda fixa. O preço eu não preciso nem falar que não é fixo, basta olhar o gráfico para ver o quanto isso varia. A questão é, alguém que tenha comprado aqui, ó, no dia 6/4, comprou para ganhar IPCA mais 5,23. O preço vai oscilar durante toda a vida desse papel, mas a renda não. Quem investiu nesse dia vai ter garantido IPCA mais 5,23 lá no dia do vencimento. Por isso a renda é fixa, o preço não. E quem compra no dia 30 consegue IPCA mais 5,7. Ora, obviamente que quando você vai para o mercado de risco, e o mercado de fundos imobiliários é um mercado de risco maior, um mercado de renda variável, você tem que olhar e falar, bom, eu tenho IPCA mais 5,7 naquele ativo. Quanto que eu espero ter de ganho com os fundos imobiliários para trocar, já que o meu dinheiro é único e eu tenho muitas opções? Ou eu posso comprar um título do Tesouro para ganhar IPCA mais 5,7, ou eu compro fundos imobiliários para ganhar quanto? Se ele estiver dando menos do que isso, espera-se que o investidor racional opte pelo que tem menos risco. E aí o que vai ter menos risco é a renda fixa. Já que as pessoas fazem esse tipo de comparação, se está subindo lá o yield da NTN-B, o que tem que acontecer com os fundos imobiliários? O yield do fundo imobiliário não sobe nem desce com tanta frequência. O que é? O lucro que cada fundo distribui. Não está na mão do cotista controlar isso. Cada fundo tem lá suas operações, seus imóveis, seus CRIs, o que seja. Esses ativos geram o fluxo para dentro do fundo, geram o faturamento do fundo, e aí o administrador vai tirar os custos, taxa de administração, todos os terceiros contratados, taxas da CVM, taxas da B3, vai eventualmente fazer uma reserva que pode ser de até 5%, apurou o lucro líquido, ele distribui. Aliás, do lucro líquido ele pode reter no máximo 5% e ele distribui o rendimento. Veja que você, cotista, não tem controle sobre isso. O que você tem controle é sobre o preço. Quanto que você está disposto a pagar pelas cotas do seu fundo imobiliário. Se o rendimento não deve aumentar no curto prazo e tem um outro ativo rendendo mais, qual que é a única forma de fazer o fundo imobiliário render mais? Baixar o preço. É isso que está acontecendo no mercado. Percebe que à medida que o yield da NTN-B sobe, os preços das cotas dos fundos imobiliários caem. Por quê? Para levar a uma equivalência. O que tem mais risco tem que render mais. Como eu não controlo a parte da renda, eu controlo a parte do preço, os preços caem. Porque se eu pagar mais barato por algo que rende a mesma coisa, a rentabilidade dele vai ser maior. Faz sentido na sua cabeça? Está começando a encaixar esse quebra-cabeça entre renda fixa e renda variável?
Fundo imobiliário é um ativo de renda variável porque a renda não é a mesma todo mês. A renda deriva do lucro. E como o lucro varia, renda que deriva do lucro varia também. Essa renda eu não tenho como controlar, eu tenho como projetar, eu tenho como estudar, e é isso que eu espero que você tenha feito. Eu tenho como analisar o que tem dentro daquele fundo e o que eu espero que aqueles ativos, sejam eles papéis ou imóveis, sejam capazes de me gerar de renda no longo prazo e nos próximos meses ou anos principalmente. É isso que eu espero que você tenha feito antes de investir. Se você fez, não precisa ficar preocupado só por causa da desvalorização das cotas. Não é gostoso, ninguém dorme feliz vendo seu patrimônio diminuir. Mas se você analisou capacidade de geração de renda de um ativo, analisa ela de novo. Você acha que mudou alguma coisa por causa dessas quedas? Por causa da greve dos caminhoneiros? Por causa do Pedro Parente? Mudou? Saíram os locatários do seu fundo? Caiu o preço de locação dos imóveis do seu fundo? Alguns dos CRIs que fazem parte do seu fundo deram default, ou seja, os credores, os devedores deram calote? Mudou alguma coisa no racional do seu investimento? Se não mudou, você não deveria se preocupar, não deveria pensar em vender, a menos que você tenha se dado conta que a sua alocação está grande demais. Aí a gente tem que parar para conversar. Fundo imobiliário é uma excelente alternativa de investimento, mas não é a melhor, não é a oitava maravilha do mundo. É só mais uma classe de ativos, certo? Você deveria ter uma carteira bem diversificada. Se essa queda te assustou demais, se ela te tirou o sono, é sinal que o tamanho da sua alocação em fundo imobiliário pode estar mal dimensionada. Dentro da sua pizza, dentro do seu portfólio, quanto que tem de fundo imobiliário, quanto que tem de renda fixa lá, de títulos do Tesouro, quanto que tem de Tesouro Selic, de Tesouro IPCA, ou de Fundo DI, ou de CDB, coisas assim, e quanto que tem de ações, por exemplo, se é que você investe em ações, essas coisas precisam ser bem pensadas. Quando está tudo indo bem, quando o mercado está subindo, é comum que a gente se empolgue e fale, putz, isso aqui, a pessoa fala que tem risco, mas não tem risco que nada, só vejo isso subir, e aí a gente vai carregando o nosso portfólio na renda variável. Um dia aparece uma chacoalhada dessa. Tá? E aí, se a gente carregou demais naquela parte do portfólio, aí percebe que não é bem assim, né? É melhor ter um pouco mais de parcimônia e ser consistente no longo prazo, se é essa a sua estratégia, do que tentar acertar o timing, colocar tudo lá de uma vez só e de repente explode aí uma guerra que ninguém, uma greve que ninguém estava prevendo. O presidente da principal estatal do país pede demissão. Essas coisas não estão no nosso controle e elas acontecem. Prever que isso vai acontecer, eu não espero de você porque eu também não sou capaz. Mas eu sei que imprevistos acontecem. Eu sei que imprevistos não são imprevisíveis. E é por isso que a gente tem que ter sempre diversificação, análise de cenário, parcimônia nos investimentos, certo? Não queira acertar aí na mosca e achar que você vai dobrar seu capital da noite para o dia, porque não vai. Como eu sempre brinco, ganhar dinheiro e perder peso nunca vai ser fácil. Nunca. Se está ganhando dinheiro fácil demais, ótimo alerta para você começar a reduzir um pouco sua posição. Para você pensar, olha, ganhar dinheiro não é fácil, nunca vai ser. Se eu estou ganhando muito dinheiro, talvez seja o momento de eu diminuir um pouco a minha exposição a esse ativo de risco, realizar um pouco de lucro e um pouco para renda fixa, que uma hora acontece uma dessas, certo? Tenho mais análises para você aqui. Espero que você tenha entendido a relação entre a renda fixa aqui, a NTNB, que é o Tesouro IPCA, e os fundos imobiliários. Muito bem. Olha aí na sua tela. Isso aqui era semana passada, quando começaram os protestos. Eu terminei esse material ontem de madrugada e hoje, durante o dia, de fato, ele pediu demissão. Então, o que acontece aqui? O presidente da principal estatal, da Petrobras, que vinha fazendo um trabalho de independência na precificação dos combustíveis, é pressionado pela população, pelo governo, olha, aquela sua política agora a gente vai abandonar, o governo vai intervir, vamos baixar o preço dos combustíveis. Ele falou, olha, eu não estou aqui para ser mandado, eu estou aqui para ser presidente, eu peço demissão do cargo. Sinceramente, eu admiro pessoas assim, gente correta. Se você me dá independência para trabalhar, eu fico. Se eu não tenho independência para trabalhar, eu saio.
Acho uma pena que tenha acontecido, mas não é essa análise aqui que eu quero fazer. O que isso traz de turbulência para o mercado? Petrobras cai 15% num dia, mais 15% em outro, recupera coisa de 10% a 15% num terceiro pregão. Hoje já estava caindo 15%, agora há pouco olhei, já estava com uma queda só de 8%, vem uma volatilidade muito grande. E aí você olha Banco do Brasil caindo também, não na mesma quantidade, mas caindo também. Por quê? Ora, porque se o governo mostra que vai intervir na Petrobras, por que ele não vai intervir no Banco do Brasil ou em qualquer outra empresa da qual ele tenha controle? E você, acionista, não investe em ONGs, investe em companhias da qual você pôs parte do seu patrimônio lá e espera ter retorno sobre esse patrimônio. Simples assim. Os acionistas da Petrobras colocaram bilhões e bilhões de reais lá para viabilizar, extrair petróleo lá do pré-sal. Foi, na época, o maior IPO do mundo. Não é que agora você olha e fala, esses acionistas são os folgados que só querem lucro. Não é isso, eles querem retorno pelo investimento que fizeram no passado, para viabilizar que a Petrobras conseguisse extrair dinheiro do petróleo. Então, é uma companhia que precisa dar lucro aos seus acionistas. Se o governo quer fazer política de preços, que faça isso discutindo com a sociedade, que aprove algum tipo de incentivo junto ao Congresso Nacional e que abra mão, não sei, dos seus tributos, que ache um jeito de arrecadar e entregar esse controle de preços, mas não via uma companhia que tem acionistas privados. Não é esse o caminho. Então o mercado não gosta disso, vem uma turbulência grande e o investidor estrangeiro, principalmente, sai. Para ele é 2 cliques. Sai daqui, vai para outro país onde ele acredite que o cenário político esteja mais estável. Então, o que acontece? Olha aí na sua tela. Ibovespa, IFIX e o IMAB5+. Putz, Arthur, lá vem você com essas coisas aí. O que é esse IMAB5+? É um índice da Ambima que tem lá as NTNBs longas, as que têm vencimentos de mais do que 5 anos, porque essas são as mais voláteis. Olha o que acontece com o Ibovespa. Uma volatilidade gigantesca. Olha o que acontece com o IFIX que está em verde aqui, ó. Volatilidade? Claro que sim, mas muito menor. E se você compara com as NTNBs, que são títulos de renda fixa, a volatilidade é muito parecida entre IFIX e as NTNBs, o IMAB5+. Eu sempre falo, olha esse outro gráfico aqui, ó. Isso aqui eu já mostrei para você no começo do ano, junto com o do professor Fávero e do professor Ricardo Goulart Serra, um artigo que a gente publicou recentemente na resenha da B3. Olha aqui, ó, o risco está aqui, ó, desvio padrão. O risco do IFIX contra o risco do Ibovespa, do IDIV, do Small, de índices de ações. Enquanto o IFIX aparentemente rendeu mais, porque leia o artigo, você vai ver que a rentabilidade foi igual às ações, mas olha a volatilidade, ó, metade da volatilidade do mercado de ações. Então é por isso que eu sempre falo para você que nunca investiu em renda variável, comece por fundos imobiliários, porque a volatilidade é muito menor, você se assusta muito menos. Se você, ao invés de ter fundos imobiliários, tivesse ações, provavelmente você não estava dormindo mais. Se quem nunca chegou nesse mercado de renda variável já começa com as ações, quando acontece um caso desse, todo mundo falando, e eu já falei e reafirmo, que vai ter bastante volatilidade esse ano por causa das eleições. Sim, só que as coisas não são tão simples, assim, não são tão previsíveis. Vem algo que estava totalmente fora dos holofotes de qualquer analista do mercado. Ninguém podia prever que ia ter uma greve dessa monta de caminhoneiros, essa confusão toda, e traz toda essa volatilidade para o mercado de ações e, consequentemente, um pouco para o mercado de fundos imobiliários, mas muito menos. Então, ó, volto àquele primeiro slide, ó. Por que você que investe em fundo imobiliário com fundamento não deveria estar tão preocupado? Está vendo a queda da cotação nos últimos 30 dias? Mais uma informação que eu peguei lá no Clube FI. Olha o yield em 6 meses, ou seja, o que entrou de dinheiro no bolso dos cotistas nos últimos 6 meses. Então, um fundo aqui, ó, HGLG, caiu 3,8, entrou 3,86 em dinheiro. Pode-se dizer que não teve queda nenhuma aqui. O que caiu na cotação tem mais em dinheiro que entrou lá na conta todo mês nos últimos 6 meses do que essa desvalorização. KNCR caiu 2 e pagou 3,4 de yield e assim por diante. Por que eu estou mostrando isso? Porque quando a gente olha um gráfico assim, ó,
esse gráfico só reflete os preços. Aquele rendimento não aparece no gráfico, ele está no seu bolso já. Todo mês entrou lá no seu bolso. E aí quando você olha só a cotação, às vezes esquece de olhar para o complemento do retorno, que é o rendimento que entra todo mês. Olha que bacana esse gráfico que eu peguei aqui do HGRE, tá? do Credit Suisse Hedging Grifo Real Estate, o HGRE 11. Não é nenhuma recomendação nem nada, é que esse gráfico eu acho ele muito claro de enxergar e ele estava disponível lá no relatório gerencial. Eu peguei aqui, ó, que interessante, você tem aqui CDI, 100% do CDI é esse vermelho escuro aqui. 85% do CDI em azul claro e o IGPM em laranja. Muito bem, então esses seriam os benchmarks, seriam os referenciais. Em azul escuro está só o valor da cota em bolsa. Tem hora que sobe, valoriza pra caramba, depois cai, desvaloriza, perde do CDI, passa um tempão perdendo do CDI e ainda está perdendo do CDI. Isso para quem olha só a cota. Só que lembra que todo mês entra um dinheirinho no seu bolso, às vezes mais, às vezes menos, porque essa renda é variável, sempre bom repetir isso. Mas essa renda que vai entrando todo mês e acumulando, olha o efeito de cotação mais renda no retorno do investidor. Ó. Por mais que os preços caiam, quando você combina preço com renda, olha o que está acontecendo. Percebe? Então, se é essa a sua intenção, se é essa a sua estratégia ao investir em fundos imobiliários, obter renda consistente de longo prazo, saiba que você está em um bom veículo para isso e não deveria se preocupar com esse tipo de queda de preço, porque eles vão acontecer. Seu projeto é de longo prazo, você está aqui para 10, 15, 20 anos, olha, isso vai acontecer muitas vezes ao longo desse caminho. Mas dá uma olhada sempre para a renda e olhe para frente. Não adianta olhar o último rendimento, porque aquilo é passado. Aquilo é olhar para o retrovisor. Você tem que olhar para frente. Qual é a renda que eu espero que vai acontecer no futuro? Olha que legal. André Batti, quando esteve aqui, o que ele me fala? Entrar no topo não é fatal. Será que o mercado estava em topo? Sei lá, talvez amanhã tenha um topo maior do que o último. Mas considerando essa última queda, o André Batti veio aqui e falou, olha, entrar no topo não é tão fatal. Duro é entrar no topo e sair na baixa. Então, cuidado para não se assustar e sair vendendo no momento de baixa. Quer ver um outro destaque muito legal? Luiz Maurício Garcia vem aqui, eu disse que queria trocar a vinheta do programa, inclusive por essa fala dele. Ó. O investidor deve ficar atento a 3 pilares: localização, qualidade do ativo e qualidade da gestão. Então, vou repetir. Se você comprou, escolheu o seu fundo imobiliário, ou só porque estava subindo muito, ou porque você olhou o último rendimento e falou, nossa, isso rende bastante, ó, recomeça. Para e começa a analisar. Está em tempo de você perceber um erro e consertá-lo. Tá? O que você tem que olhar? 3 pilares. O que tem lá dentro? O que eu espero que vai acontecer com as próximas rendas, com os próximos rendimentos, não com o passado, ok? 3 pilares: localização, qualidade do ativo e qualidade da gestão. Uma outra citação que eu trouxe aqui, ó. Ninguém estava sabendo desses 3 aí que eu ia fazer isso, viu? Marcelo da Costa Santos, NAI Brasil. O mercado como um todo não está prestando atenção aos ciclos do mercado imobiliário. Olha o ciclo aqui na sua tela, ó. Eu não vou ficar explicando o ciclo agora, porque a gente já está chegando ao final. E, poxa, o pessoal de consultoria que vem para cá explica. Mas dá uma olhada aqui, ó. Mercado de escritórios de São Paulo. O que te parece que tem para acontecer nos anos para frente? É esse tipo de análise que você deve fazer, e não do passado. E aí, quero falar mais uma coisinha. Vou entrar no site do Infomoney essa semana. Você já deve estar habituado, tem lá a frase da semana e tinha essa aqui, ó. Por trás de cada ação há uma empresa. Descubra o que ela está fazendo. Eu peço licença ao autor aqui, Peter Lynch. Eu fiz algumas adaptações. Ó. Por trás de cada FII há um patrimônio. Descubra o quanto é bom. Ou seja, fundo imobiliário não é apenas uma
ou aquela coisinha que pisca na sua tela e que distribui um rendimento. Fundo imobiliário é uma forma indireta de investir em patrimônio imobiliário, em empreendimentos imobiliários. Então preste atenção quem é o gestor, qual é o ativo que tem lá dentro, qual a qualidade daquele ativo e a qualidade da gestão. Se isso está fechado, se isso está ok com seus fundamentos, com as suas premissas, não se preocupe com essas quedinhas de preço. Se não mudou nenhuma dessas premissas, continue investindo tranquilamente. Mudaram as premissas? Opa, então mude também a sua carteira. Não com muita frequência, mas quando mudar a premissa, faça também um ajuste da sua carteira. Tá certo? Assim, falei aqui por meia hora, te passei um pouco da minha experiência, espero ter te ajudado em relação a isso. Queria, só antes de terminar, contar aqui que eu tive uma participação muito especial nesse programa de hoje. Teve plateia hoje. E aí eu vou trazer a plateia, vou mostrar ela para você aqui, como babão e orgulhoso que sou. Quer ver, ó? Vem? Você acha que a gente fica aqui só pensando em dinheiro, em fundo imobiliário, em finanças? Olha a minha plateia hoje aqui, ó. Vem cá. Vem. Senta aqui. Vem cá no colo do papai, então. Aê! Hoje, ó, emenda de feriado, não tinha escola, sabe o que eu fiz, ó? Trouxe ela para trabalhar com o papai aqui, ó, para fazer o programa junto com você. Fica tranquilo, se concentra no que tem de bom na vida, repensa a sua pizza de investimentos, vê se você não exagerou na renda variável. Seus investimentos são para te dar tranquilidade e não preocupação. A gente tem que se preocupar na vida, ó, com o que tem de bom. Dinheiro é só para secundário na vida da gente, certo? Um ótimo fim de semana para você. Manda um beijo, fala um bom fim de semana, filha. Ai, que vergonha. Não vai sair? Manda um beijo. Isso. Grande abraço, um bom fim de semana. Até sexta que vem.